Nas ruas de Jerusalém, a expectativa é palpável. O sol surge ao longe, iluminando a cidade antiga, repleta de promessas. Dentro do cenáculo, os discípulos se reúnem, com rostos marcados pela espera. Eles oram fervorosamente, implorando pela promessa. A atmosfera é densa, misturando fé e incerteza. Cada um traz em seu coração a esperança da chegada do Espírito Santo. As sombras dançam nas paredes de barro, enquanto os discípulos relembram as palavras de Jesus, que havia prometido um Consolador. Do lado de fora, uma multidão começa a se reunir. O burburinho cresce, ecos de promessas se misturam com vozes esperançosas. Enquanto a manhã se aproxima, o céu começa a se iluminar. Eles sentirão que o divino está prestes a se revelar. Enquanto a manhã se aproxima, o som de um vento impetuoso enche o cenáculo. As janelas tremem e a atmosfera se torna elétrica. As portas estão trancadas, mas o poder de Deus permeia o espaço. Um silêncio reverente se instala entre os presentes, corações ansiosos. Repentinamente, línguas de fogo descem do céu, pairando sobre cada um deles. A presença divina é palpável, um momento que muda tudo. O Espírito Santo invade os corações dos discípulos e a angústia dá lugar à coragem. O medo se dissipa e uma nova esperança irrompe. A sala enche-se de uma nova luz e poder. Eles começam a falar em línguas, proclamando as maravilhas de Deus com fervor. Ecos de suas vozes se espalham, alcançando os ouvidos dos habitantes de Jerusalém. Intriga e confusão marcam a cidade ao redor. As pessoas se questionam como podemos ouvir em nossas próprias línguas. O Espírito une diferentes povos em um só propósito. Os discípulos, cheios de ousadia, dirigem-se à multidão. Pedro ergue a voz, proclamando a ressurreição de Jesus e convidando a fé. O povo escuta atentamente. As palavras de Pedro cortam os corações, despertando a consciência e a busca por redenção. Pedro conclui com um chamado: arrependam-se e sejam batizados. A multidão sente o peso das suas palavras, um novo caminho se delineia. Naquele dia, cerca de 3.000 almas se rendem a Cristo. Um movimento de transformação inicia em Jerusalém, o nascimento da igreja. O Espírito Santo, que acendeu corações, cria uma nova comunidade repleta de amor, fé e partilha. A obra de Deus se espalha pelo mundo. O Espírito Santo incendiou o coração dos discípulos, fazendo com que eles falassem em várias línguas. Lá fora, peregrinos de diversas nações começaram a se reunir, intrigados com o alvoroço. Cada um deles ouvia as maravilhas de Deus na própria língua, graças à obra do Espírito. A confusão tomou conta da multidão, com olhares perplexos tentando entender o que acontecia. Entre a turba, alguns zombavam, questionando se os discípulos estavam embriagados. Pedro, firme e decidido, levantou-se e dirigiu-se à multidão, a voz poderosa e clara. Ele declarou que o que estavam vendo era o cumprimento da profecia de Joel. As palavras de Pedro ressoaram, destacando a quantia do Espírito diante de todos. Ele proclamou que Jesus, o Nazareno, era o prometido e o Messias ressuscitado. A voz de Pedro atraiu mais e mais pessoas, que se aproximavam intrigadas. Ele falou sobre os milagres e maravilhas de Jesus, despertando corações adormecidos. Ao ouvir a mensagem de arrependimento, muitos começaram a refletir e se emocionar. Pedro destacou a importância do arrependimento, chamando-os a uma nova vida em Cristo. Um murmúrio começou a se espalhar: o que devemos fazer para sermos salvos? Pedro respondeu com clareza: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Os corações foram tocados e muitos começaram a se levantar, decididos a obedecer. Pedro continuou, assegurando que a promessa era para todos, filhos e gerações futuras. A convicção aumentava e 3.000 almas foram acrescentadas à comunidade dos crentes. Um novo ciclo se iniciava, unidos na comunhão e oração, todos em um só espírito. A igreja crescia e as paredes do cenáculo ressoavam com cânticos de louvor. As notícias da ressurreição se espalharam, tocando habitantes de várias nações. A unidade e a partilha de bens garantiram que ninguém estivesse necessitado entre os crentes. Assim, a história da igreja começava, enraizada no amor e na esperança. O Espírito Santo continuava a trabalhar, inspirando corações a crer e a se arrepender. Em meio à grande alegria, a multidão se reuniu ao redor dos apóstolos. A energia espiritual era palpável e os olhos brilhavam de esperança. Pedro, com coragem, levantou a voz novamente, relembrando a profecia de Joel nos últimos dias: derramarei meu espírito sobre toda a carne. Um homem curado se levantou do chão, gritando de alegria. O milagre trouxe astonismento à multidão, que começou a se perguntar sobre o Deus verdadeiro. A maioria sofreu transformações interiores, decidindo seguir os ensinamentos de Cristo. A comunidade começou a se reunir em lares, partilhando tudo, mas a felicidade logo enfrentou um desafio quando líderes religiosos enfurecidos buscaram calar os apóstolos. O medo começou a se infiltrar.
Os apóstolos se reuniram para orar. A intensidade da fé cresceu, fortalecendo-os. Conceda-nos ousadia, imploraram enquanto o Espírito Santo descia. Após a oração, a sala tremeu. O templo se encheu de poder e convicção. Eles saíram revigorados, prontos para enfrentar qualquer oposição. A multidão continuava a se reunir enquanto curas e sinais maravilhosos aconteciam. A igreja se tornava um refúgio para os perdidos. Contudo, a oposição se intensificou. Os apóstolos foram levados diante do sinédrio, acusados de pregar o nome de Jesus com ousadia. Pedro, com firmeza, disse: importa obedecer a Deus antes que aos homens. As palavras ecoaram, desafiando a autoridade do sinédrio. O sinédrio, dividido, queria silenciá-los. Contudo, Gamaliel, um sábio respeitado, interveio, sugerindo esperar para ver se eram de Deus. A decisão foi tomada, os apóstolos foram espancados e advertidos a não falar mais, mas saíram radiante, pois sofrer por Cristo era um privilégio. Os apóstolos, fortalecidos pela dor, reúnem-se em oração, clamando por coragem. O Espírito Santo desce, enchendo o recinto de poder. Saulo de Tarso, fervoroso perseguidor, avança com determinação, sua expressão carregada de raiva. Ele busca os cristãos em Damasco. Na jornada, uma luz resplandecente o envolve. Ele cai ao chão, ouvindo uma voz que o chama: Saulo, Saulo, por que me persegues? Após 3 dias de cegueira, Saulo é curado por Ananias. Sua transformação é profunda e toma a decisão de pregar o Cristo ressuscitado. Em Antioquia, os seguidores de Cristo são chamados de cristãos. A comunidade prospera, unida pelo Espírito, espalhando a mensagem. As portas do inferno não prevalecerão. O Evangelho se espalha. A igreja, firme em sua fé, marcha em direção a um futuro de esperança.